Então, bem-vindo a todos no canal. Hoje nós vamos conversar com o irrigante Enzo Zanon, que é sócio da Hidroforte Irrigação e está em Londrina, Paraná. Bem-vindo, Isso. Enzo. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Muito bom. Ô Enzo, aí como é que foi seu caminho para se tornar um irrigante? Então vamos lá. Vou começar, primeiramente, não começou por mim, né? Começou pelo meu pai, e a gente tem uma empresa aqui em Londrina, é especializada em hidráulica, não só em irrigação, mas em hidráulica. Então a gente vende praticamente quase todo o nicho aí da parte hidráulica, né? Venda de materiais, não instalação. É. E aí foi um complemento, a irrigação foi um complemento que a gente achou no meio desse nicho, né. E aí a gente decidiu não só vender, como executar também essa parte da irrigação, né. E aí, há mais ou menos 40 anos, né, 42 anos, se não falha a memória, a gente começou a mexer com irrigação. Então quem deu o fundamento em tudo, né, o início, foi o meu pai, né. E aí a partir dos 14 anos de idade, eu já vinha aprendendo com ele, já vinha me ensinando o básico, né, e exatamente 3 anos atrás, toda essa parte ele passou para mim. Então hoje, quem mexe com irrigação na empresa, o responsável sou eu. Antigamente ele fazia só no papel, no compasso, e hoje eu aprimorei, faço, né, uso o software, não faço mais no papel, né. Então, essa é a trajetória. Nossa. E agora a empresa tem 42 anos, legal. E Que quanto a tempo empresa em si ela tem mais anos, né, ela é de 73, né. Agora aqui a gente começou a mexer com irrigação, que é desde 92. e a empresa sempre foi do seu pai? Ele Sempre fundou? foi. Sempre foi. Na verdade, en era do meu vô, né, do meu vô, aí passou para o meu pai, e hoje tá eu e meu pai na empresa, né, mas meu vô não mexia com essa parte de irrigação, né, a irrigação começou com o meu pai, Isso, e a irrigação começou quando? em 92. Em 92. Mas aí ele fazia o projeto e fazia à mão. Fazia o projeto à mão, né, naquela época nem computador tinha direito, né. 92 acho que não tinha já tinha computador, né, mas É, não era mas muito comum, né, isso, não era muito comum. mas era E tudo no papel e no e compasso. então já tem uma estrada grande, assim, com projeto de Sim. irrigação. Vocês têm são muitos projetos? Como é que é a demanda? Como é que é o Ó, assim, se for falar desde a época do meu pai, a gente não sabe o número exato, tá. Mas, assim, em Londrina, a gente já fez mais de 3 não tô falando de projeto, de execução, mais de 300 projetos executados, tá. e aí, na sua jornada na empresa, você está aí há quanto tempo? E eu trabalho aqui na loja desde os 14 anos, Isso desde os 14, significa quanto tempo? vai dar 8 anos, acho, acredito, né. 2000 vai fazer, se pegar 2020 2025 menos 2015, não, vai dar mais, vai dar quase 10 anos já, vai fazer 10 anos. Pois é, você vai vendo aí, o tempo vai voando, né. Quando você vê, passou 10 anos. Assim, em 10 anos aí que você está trabalhando, você já entrou para trabalhar com irrigação, já entrou fazendo Não, não, eu projeto? comecei eu aprendia sobre irrigação, meu pai me ensinava aos poucos, né, eu tinha curiosidade, ia nas obras às vezes com ele, mas eu comecei vendendo como estoquista aqui na loja, depois passei para vendedor, conheci todos os produtos que a gente tem. Inclusive aprendi bastante sobre hidráulica, né, primeiro eu comecei a aprender sobre hidráulica, não comecei com irrigação, comecei com hidráulica, no geral, e mais ou menos há 4 anos, 4 5 anos eu comecei a me aprofundar na irrigação. Aí ele começou a me ensinar profundamente o que que era irrigação, como é que tinha que fazer, como é que eu projetava,
né, como é que eu calculava tudo. Eu não usava ainda não usava nem nada de software, fazia como ele, à mão, né, no papel. E há 3 anos que eu comecei a fazer executar, né, que aí ele não participava mais. Eu que projetava, eu que passava orçamento, eu que acompanho as obras, né. Então a partir de 3 anos atrás eu que tomei conta disso. E aí, como é que foi esse processo de se tornar um irrigante? Foi desafiador, Cara, assim? é um pouco desafiador, porque cada projeto às vezes tem uma novidade. Eu falo assim para quando o pessoal me pergunta, eu falo que não tem uma regra para irrigação, assim, né. Cada projeto vai precisar de uma demanda, um é diferente do outro, né. Tem projetos que, são mais simples, que, obedecem os anos de 90, 180 graus, então é mais fácil você calcular. Agora tem uns que o paisagismo envolve toda, eh vários tipos de planta, às vezes, tem lugar da casa que é sol, outra é sombra, extremo, tem va o jardim faz muitas curvas, então cada projeto é um jeito, né. Então, por isso que se torna algo desafiador, né. E esse para mim no começo foi o grande desafio, entender cada projeto precisava ser estudado mesmo, né, precisava de um determinado tipo de irrigação, não era igual o que eu já tinha feito. Então, todo projeto, até hoje, a gente aprende, né. Esse que foi o grande desafio no começo. Esse ainda tá no começo. A empresa pode Sim, ter uma estrada comprida, sim. mas a sua estrada ainda é né. A minha sim, mas aí a gente pede ajuda pro ancião lá. Aí aí você alguém vai lá e te dá a firmeza, né, de poder É, conduzir, isso. Eu lembro poder que no fazer. começo eu fazia tudo e antes de entregar o projeto, né, para o cliente, eu sempre passava para meu pai conferir, né, se tinha algo que eu poderia melhorar, se estava certo, se tinha algo errado, é ele que dava o toque final. Mas agora ele ainda precisa olhar, você já está com Não, não, segurança, não, né. hoje eu faço tranquilamente sozinho. E para executar e tocar essa obra? É um Hoje, no começo o desafio era esse, né, hoje eu já consegui passar esse desafio. Hoje para mim o desafio maior é lidar com quem está na obra, né, não quem trabalha para mim, mas outras pessoas que estão na obra, engenheiro, eh, enfim, quem está trabalhando lá. Por qual motivo eu falo? Tem muitos engenheiros que a gente às vezes, tenta explicar para eles a hora correta de entrar na obra, né, e às vezes tem muito engenheiro que não respeita isso. Então às vezes eu tenho que começar algo que não está na hora de começar, né, a irrigação eu acredito, no meu ponto de vista, que a irrigação e o paisagismo são os últimos a entrar na obra, certo? Por quê? E tem engenheiro que não aceita isso. Ele quer que a gente começa antes do previsto, antes de estar de ser o momento ideal. Por conta, às vezes, da obra estar atrasada, a pressão, às vezes, na cabeça, né. Então, acaba, acarretando essas coisas, né. E também outro grande desafio hoje em dia é mão de obra, né. A mão de obra tá difícil a gente achar precisaria de mais funcionários hoje para atender minha demão, mas é difícil você achar pessoas que queiram trabalhar no sol, né, e assim por diante, né, que não é um trabalho fácil e que tenham uma mão de obra qualificada, né. Hoje em dia é um Consegue? desafio muito grande. Mas você consegue achar mão de obra qualificada? Ou você tem que treinar? Vocês têm um sistema de treinamento aí, não? Não, não tenho, não tenho sistema de treinamento, mas, assim, a minha equipe é muito pequena, eu tenho dois funcionários só, mas de vez em quando a gente chama outras pessoas, mas eu precisaria de mais, só que eu não consigo achar alguém que que queira fazer isso,
porque, tipo assim, de início a gente já vê que temos que daria para treinar, vamos dizer assim, né. Geralmente o pessoal que aceita, eh, a gente já enxerga que ele não vai ter, não mesmo treinando, ele não vai dar conta daquilo, né. Eh, Hoje quem ensina, por exemplo, outra pessoa a trabalhar, quem ensinou o outro, ele é um senhor já de 70 anos de idade, né, e ele trabalha. Outro dia eu estava conversando com ele faz 45 anos. Ele trabalha com irrigação. Então, assim, ele sabe, mas não sabe projetar, não sabe calcular, ele só sabe executar, né. Então, eh, se fosse para alguém treinar, seria ele hoje. E Não ele tá não seria nem eu, porque eu acredito muito que a prática ensina muito, né. Então ele, para ensinar, eu acredito que ele saberia ensinar melhor do que eu, para executar, para execução. você tem que cuidar dele para ele não aposentar de vez, né. É, já quer aposentar, na verdade. Imagino que você deve estar segurando ele, não vai, não vai. É. Agora, pelo que você está me falando, vocês têm mais obra de paisagismo, irrigação de paisagismo, faz agrícola também, ou não? Agrícola muito pouco, muito mesmo. Vamos falar assim, 5% agrícola da demanda. É mais paisagismo. Hoje aqui em Londrina a gente atende, os nossos maiores clientes são, casas em condomínios fechados, né, e construtoras, né, prédios, empreendimentos, né, aqui as construtoras aqui de Londrina somos nós que atendemos, né, eh, praticamente aí, boa parte do pessoal que faz irrigação nos condomínios são a gente que atendemos, né. É que eu sempre falo para os meus clientes: "Se você for, eh, procurar por preço, você não vai fazer comigo. Agora se você quiser qualidade, aí sim". Porque eu trabalho só com produtos de primeira linha, né, a gente trabalha só com produtos da Hunter de irrigação, né, a gente faz todo o nosso painel de comando de bomba, a gente trabalha tudo com primeira linha, que é da Siemens, né, se tiver alguma conexão de PVC soldável, né, essas coisas a gente só usa Tigre, então tudo é primeira linha. A gente tem irrigação funcionando há 20 anos, sem dar problema. Faz uma manutençãozinha por desgaste, que é normal, mas a bomba tá funcionando, o painel tá funcionando redondinho, né. Por isso que eu falo, você vai pagar às vezes um pouquinho mais caro, mas no final das contas vai compensar. E a irrigação eu vejo como um investimento, né, eu vejo como um investimento, sempre falo: "Se você colocar aí, ó, eu tenho irrigação há 20 anos, se você colocar o valor que você vai gastar agora e diluir em 20 anos, é muito baixo". Ah, sim, não, se você pagar uma pessoa para ficar jogando água é muito mais caro. Eu E falo você que também só o não acha essa excesso de pessoa água que a pessoa vai só o excesso de água que a pessoa vai jogar, já se paga a irrigação. e você não acha essa pessoa para contratar para ficar lá Não acho. jogando água, Exatamente, exatamente. né. E agora como é que é o clima aí de Londrina, assim, é muito seco, assim, dá para fazer você tem uma época que as plantas morrem lá no jardim, assim? Ó, assim, a média é de 1.200 milímetros ao ano. Tá? A seca aqui a gente tem entre julho e agosto, geralmente. É um período bastante de seca, um período bastante de seca. E aqui assim, no verão, o sol é um pouco quente, né, em torno, geralmente aí no verão é 35 a 40 graus, a média, né. E o inverno, como é que é essa Mas é um lugar que chove bem, aqui chove bem, não é um lugar que tem muita seca não, é só mais esse período, tá. e o frio? Chega a dar geada por aí? Gia, Gia, agora mesmo assim, por esses
2 meses aí, vamos falar, anterior, teve aí uns 2, 3 dias que enjoou, mas nada daquela geada de sapecar mesmo, é uma geada controlada, assim, né. Isso afeta lá o projeto de irrigação? Não entendi? Isso afeta o projeto de irrigação? A geada? Muito, O frio? muito, muito pouco, muito pouco. Porque geralmente a gente coloca o horário de start, né, da irrigação, já nesse período aí do amanhecer, justamente para evitar a geada. Jogando a água lá, Isso. você já quebra a chance de. Já inibe bastante, né, inibe bastante a chance de geada. Não é uma geada, assim, que chega a matar a planta, não. Mas assim, agora com esse fator aí, né, chove bastante, clima úmido e tal, a irrigação ainda assim é muito necessário, cara? Dá muita diferença no jardim com irrigação, sem irrigação? No verão dá bastante, porque o sol aqui é um pouco intenso, né. Então, assim, por exemplo, como o maior forte nosso é o paisagismo de um condomínio fechado, né, o pessoal quer sempre manter daquele em um padrão só. O cara gasta ali um absurdo em planta e ele não quer perder a planta, ele não quer que o jardim dele fique feio, ele quer que sempre esteja bem cuidado, né. Inclusive eu tenho alguns clientes que, além da irrigação, eles têm um aqui em Londrina que ele, eh, comprou um robô para cortar a grama dele. Então, ele fez um investimento alto em planta, fez a irrigação e ainda comprou um robô para manter a grama sempre no mesmo padrão, aquela grama que corta diariamente serve como adubo já. Então, se você olhar o gramado dele tá sempre parece um de filme mesmo, sabe. Então o pessoal é é é muito estética, né, o pessoal investe na casa, gasta na casa, faz uma casa bonita, investe no paisagismo, então isso aí a irrigação aqui vem como um complemento. O pessoal quer sempre manter o padrão. É o campo de golfe praticamente, né, se você põe um robô Exatamente, cortando sempre, exatamente. vira um gramado diferenciado. Agora, desses jardins, assim, o que que é mais comum de acontecer, assim? Você tem jardim vertical, você tem canteiros, como é que é o jardim que você irriga? Jardim vertical muito pouco, né, eu acredito que, assim, jardim vertical teve uma época que deu aquele pico, né, a novidade tinha bastante. Hoje em dia, o pessoal reduziu muito o jardim vertical, porque querendo ou não dá bastante manutenção, né, e aí então foi reduziu bastante. Eh, Vamos dizer assim, hoje aqui em Londrina, os condomínios que a gente já atende, né, eu tô falando do nosso forte. Os condomínios, hoje os terrenos, eles são terrenos grandes, né, teve a época, há um tempo atrás, eram condomínios aí em torno de 500 metros quadrados, hoje em dia são terrenos de 2, 3 mil metros, 1000 e poucos metros, então são jardins extensos, é praticamente assim, a fachada da casa, que tem um gramado com palmeiras, eh, costela de Adão, né, um paisagismo de uma casa de condomínio, né. Terreno, irrigar o terreno do paisagismo, né. Esse é o grande de forte, né, o que mais sai. Aí tem campos de futebol que a gente já fez alguns também, inclusive para condomínio condomínio, quadra de tênis, a gente faz, né. Eh, não fizemos ainda de golfe, mas sempre damos suporte, vendemos os produtos para campo de golfe também. Então é mais paisagismo e irrigação esportiva, vamos dizer assim, é o nosso forte. E assim, e o processo de trabalho, assim, como é que vocês fazem? Você faz o projeto, quando faz o projeto você faz o orçamento, você faz o projeto, e não cobra pelo projeto, como é que vocês. Eu assim, quando a pessoa faz um projeto de paisagismo, né,
E geralmente o paisagista que fez, ele vem me pedir um projeto. Aí eu elaboro o projeto e é cobrado um preço, né. Tem alguns clientes que eu não cobro o projeto, por conta, às vezes, já até de no passado já fez irrigação, vai fazer numa chácara dele, ele já fez na casa com a gente, ele vai fazer na chácara. Então eu vou fazer eu faço um projeto interno para mim, e passo apenas o orçamento para ele, né. Agora quando a pessoa nos procura, a gente sempre, cobra esse projeto. É um projeto, né, então eu entrego para ele o projeto, um orçamento com a lista de material, mão de obra e garantia e tudo mais. Então esse é o processo, né. Muitas vezes, às vezes são engenheiros que está construindo a casa, que vem pedir o orçamento, às vezes é o próprio proprietário, né, eh, ou indicação, geralmente é esses 3. Ou até o próprio arquiteto paisagista que está elaborando o paisagismo no empreendimento. Entendi. E qual que é mais, difícil de lidar, assim, é o paisagista, é o consumidor final, ou é tudo igual? Cara, é tudo igual. Consumidor final eu falaria até que seria um pouco mais difícil, porque, você está conversando diretamente com quem vai investir, né. Então o cara sempre vai querer um desconto, né, ele às vezes fica receoso, porque às vezes ele só s mesmo ele escutando a indicação, às vezes ele fica receoso, porque como é o final da obra, tem muita gente que passa apuro na obra, eu digo em termos de assim: "Ah, o pedreiro lá só me deu trabalho, o outro passou a mão na minha cara, o outro fez o pô, me custou caro aqui e não entregou o que eu queria". Então, às vezes, o cara já tá frustrado, sabe, no final da obra. Então, às vezes, o cara fica meio receoso de fazer, de: "Será que eu faço? Será que o cara é confiável ou não?". Inclusive, esses tempo atrás, né, um mês atrás, eu fiz uma irrigação num condomínio. Hoje bastante gente mora lá, mas no começo era um condomínio de lazer, né, de chácara. E terreno acho que de 3.000 metros ou mais, tá. E ele queria fazer um contrato comigo, porque eu senti que ele já tinha passado dificuldades na obra, nesse que eu tô falando, né. E a gente não trabalha, tipo assim, para consumidor final, assim, que é proprietário de uma casa, a gente não costuma fazer contrato, né. Não tem porquê, até hoje, nunca tive problema com clientes, né. Então a gente acaba Nem problema de faz um pagamento, contrato, assim? às vezes você fica refém, ou a outra pessoa, precisa puxar uma fiação elétrica lá, por exemplo, ele atrasa e aí eu acaba me complicando, sabe. Então eu falei assim: "Cara, a gente não faz contrato, tá. Eh, tudo que eu tô falando pra você eu vou cumprir. Não precisa ficar preocupado que", aí até dei um exemplo, falei: "Ó, aí mesmo no seu vizinho foi a gente que fez, você pode trocar uma ideia com ele aí, você vai ver que a gente é de confiança, né". E aí no final da obra ele agradeceu mais de uma vez, né. Ia fazer um retoquezinho lá, às vezes que: "Ah, eu plantei um negócio aqui, queria que colocasse uma irrigaçãozinha aqui, nessa árvore aqui", por exemplo. A gente ia lá e ele agradecia, e o cara ficou feliz da vida, sabe. E é muito legal escutar isso dos clientes. Isso é legal, né, quando a pessoa no fim agradece, elogia. Isso, eu sentia que ele estava preocupado, né. Só que aí a gente vai conversando, vai, né. Então por isso que eu falo que o consumidor final talvez seja um pouco mais difícil, né, de lidar. Que os outros já conhecem o nosso trabalho, né, já fez mais de uma obra, às vezes conosco, já indicou a gente para várias gente, então, ele já sabe como que é o nosso serviço, né. Agora o consumidor muitas vezes não sabe, então por isso que às vezes se torna um pouco mais difícil. Eu tô vendo que você tá falando que não faz nem contrato, que não tem problema com o cliente, e nem com pagamento, assim, todo mundo te paga certinho. Até hoje teve problema com uma pessoa só, que não pagou. Inclusive a casa dele foi vendida, ele vendeu a casa e
quem comprou a casa, hoje a gente dá manutenção para ele, não cobramos nada, porque o cara não tem nada a ver, né, que comprou, né. Ele é muito amigo nosso, a gente fez inclusive a irrigação em um resort que ele tem em Alagoas, acho que é Alagoas, né? Alagoas. Em Alagoas, em Porto de Pedras. É uma é um resort maravilhoso. A gente vendeu mercadoria daqui para lá, foi de avião, o nosso funcionário foi para lá, inclusive toda vez que ele vai para lá, ele chama o nosso funcionário para ir para lá. Aí: "Ó, vamos lá passear, vamos lá ficar de férias lá um tempo", né. Então assim, era um além da gente a gente ganhou com essa com esse o cara deixou de pagar e a gente ganhou um cliente muito bom, sabe. Então, graças a Deus, inadimplência até hoje foi só isso, só. E é fácil, assim, transmitir valor? A pessoa percebe logo, assim: "Eu preciso irrigar, é importante irrigar"? Como é que Você fala você a pessoa educa o o proprietário, por exemplo, perceber: "Ah, será que eu preciso irrigar ou não?" isso aí? É um pouco geralmente quando a pessoa, né, que é o próprio proprietário vem nos procurar, ele quer fazer irrigação. Maior parte. Ele já procura porque ele já tá na cabeça dele que ele quer. Agora quando é indicação, por exemplo, do o paisagismo, né, o cara que está executando o paisagismo: "Ó, você precisa de uma irrigação", né, ou o engenheiro fala: "Ó, vamos fazer uma irrigação", aí se torna um pouco mais difícil, né. Mas aí a gente vai, muitas vezes a gente vai tentando contornar, né, essa situação. Eu sempre falo o que eu falei para você, né: "Ó, eu tenho ligação há 20 anos, se for um investimento agora, inicial de uma vez, só que com o tempo ele se dilui, né, são produtos de primeira linha, são produtos de qualidade, se o cara paga pela água, né, geralmente se não é poço artesiano na casa, fala: "Ó, você vai ter uma economia do que você, falar para alguém molhar ou até mesmo você vir molhar aqui", então eu mostro os pontos positivos para o cliente, né, onde ele vai ter economia, né, quais são os benefícios, e aí muitas vezes a gente consegue contornar a situação e reverter, né. Agora, quando é empreendimentos como construtora, por exemplo, já é mais fácil. Eles já sabem que eles precisam. A gente vem notando antigamente os condomínios não pensavam muito em irrigação. Tanto é que tem condomínios aí mais velhos, o pessoal quer fazer irrigação e às vezes não tem nenhum ponto de água no jardim, entendeu? Tem que puxar e aí, se torna inviável. Hoje as construtoras elas estão já prevendo isso, já estão ou prevendo ou entregando já com a irrigação funcionando. A gente está com eu fiz um projeto, né, eh, agora por último de um empreendimento comercial do grupo Catuaí, junto com a consultora Galmo. É um projeto muito muito legal. Quem foi o paisagismo foi o Daniel Nunes, não sei se você conhece, mas é um cara bem conceituado aí no mercado. E foi um projeto muito desafiador, porque são 2 pavimentos, de vamos dizer assim, floreiras, que praticamente é uma floresta o paisagismo. Vai ter árvore de grande porte, tipo, na laje do prédio, né, então foi um projeto muito desafiador e muito diferente. A Galmo, né, e o Catuaí também, é um parceiro muito grande da gente, eles confiam muito no nosso trabalho, né, e aí eu elaborei o projeto e passei já também a mão de obra, né, mas ainda não está na fase de execução, a gente não fechou nada ainda, mas, eu acredito que se for para fazer vai fazer conosco pela trabalho já, pela confiança. Num caso desse aí, você vai ter que usar gotejamento, né, pra É, árvore em cima da laje, né. 90% gotejamento. Não tem grama, né, não tem, tudo arbustos, árvores, então não tem como a gente colocar aspersor no caso, né. A maior parte é gotejo. Somente tem algumas partes ali que tem um pouco de grama, e aí foi usado o aspersor no projeto, mas 90% são acho que 5.400 metros de gotejo no jardim.
é muito grande. É grande, né, grande. E, assim, é um desafio também de execução depois, né, porque aí se tá em cima da laje tem que ter o ponto de água, tem que ter o ponto de dreno. Exatamente. O ponto de dreno eu não vou saber te falar, porque a gente não mexe com essa parte, né. Mas, ponto de água lá, eh, eu calculei tudo ali para eles, a pressão que eu precisaria no ponto ali, né, indiquei ali para eles, porque essa parte também de infraestrutura a gente não faz. A gente não faz essa parte de infraestrutura. Geralmente, o pessoal da construtora, passa até mesmo por quem já fez toda a rede hidráulica executar, então eu vou fazer do ponto de água que eu pedi para eles ali para frente, só a área permeável eu vou mexer ali mesmo. Você Até dá mesmo por press não ter esse pessoal, né, para fazer isso aí, né, que saiba fazer isso, né. você dá só a pressão e a vazão que você precisa ali, como se Exato. fosse, né, como se fosse o que que você precisa da bomba, né, e aí você dá e o Isso, cara exato. Nesse caso a água vai vir por da caixa, né, por gravidade, então vai ter as válvulas redutoras, né, que é alto, né, ultrapassa a pressão, e aí só regular a válvula ali e ali eles vão deixar o ponto, dali para frente executa a irrigação. Mas eu acredito que vai ser um projeto muito legal de executar. É algo novo, né, fazer um jardim sobre uma laje, e um jardim extenso, né. jardim São 2 extenso, coisas é, ao com mesmo tempo. árvore, né, você falou que tem árvore adulta, assim, palmeira. Tem ipê, palmeira, embuia, é é são árvores grandes, árvores frutíferas, goiabeira, se não falha a memória, jabuticabeira. E tem uma praça que eu acho que tem em torno de 10 jabuticabeiras. Uma praça, eh, vai ser um café, né, com uma vista muito bonita para a cidade, e vai ter, né, como se fosse floreiras no chão, de acho que 10 jabuticabeiras, né, e aí vai ter as cadeiras, as mesas em voltas, e vai ser bem legal. E tá no coração da cidade, é onde a cidade para onde a cidade tá crescendo, né. E na frente a gente fez um hospital dos olhos, né, um hospital, destinado à parte dos olhos, né, a gente fez todo o jardim deles também. E o jardim tá coisa mais linda lá. Então ali vai ser é uma rotatória, né, então, só falta o empreendimento ali pra gente fechar a rotatória. Todas tudo em volta ali é de vocês, muito Isso. bom, muito bom. E como é que vocês fazem para conseguir cliente, assim, é só indicação, vocês fazem anúncios, vocês têm um esquema de publicidade, como é que funciona? Publicidade nossa muito baixa, muito baixa. Tô começando a desenvolver algo no Instagram, né, site ainda não nem tá no ar, mas tô a gente tá, eh, tentando evoluir nisso aí, mas hoje é a maior parte é indicação, né, a maior parte é indicação. Porque o pessoal todo mundo que por exemplo, eu fiz uma casa num condomínio, né, e aí o vizinho dele quer fazer. O vizinho vai indicar a gente, e como nós somos uma empresa muito séria, né, a gente preza muito por isso, de executar com qualidade, né, e fazer o serviço bem feito, né. Então o pessoal acaba indicando a gente, né. Então, praticamente a gente praticamente não, em Londrina nós somos a referência. Aqui em Londrina a gente é referência, justamente por trabalhar honestamente. Tem muitos clientes que acabam até virando amigo da gente, né, eh, vixe, não só eu falo nem não falo nem só na parte de irrigação, até às vezes os clientes que entram aqui dentro da loja para comprar uma furadeira, uma conexão hidráulica, principalmente senhores de idades, eles gostam muito de vir aqui na loja, porque a gente brinca, a gente conversa, tem gente que vem desabafar até com a gente, então, a gente é uma empresa muito séria, honesta e um ambiente, vamos dizer assim, familiar, né. Então o pessoal gosta bastante, confia muito na gente.
Então, hoje a indicação é o nosso, É o vamos principal. é o A principal, é indicação o meio de sempre a indicação sempre é importante para qualquer empresa, né, você tem que ter cliente, satisfeito te indicando, isso é sim. importante. E por indicação, a pessoa já vem com mais confiança, eu acredito. Com certeza, né. E dá muito medo mesmo, né, você imagina, o cara gastou já os tubos lá na obra dele, todo mundo deu uma lascada Pinote, nele, quando chega no né. fim ele já tá desesperado, né, não aguenta Exato. mais. E concorrência, cara, você acha que tem uma concorrência aparecendo? Vocês estão muito tranquilos? Não, concorrência sempre vai ter, sempre vai ter. Não só nesse ramo de irrigação, mas como no restante que a gente trabalha, né. Eh, mas assim, a gente não pode, só porque tem concorrência, desanimar, né. Então, o nosso diferencial da concorrência, que eu fico tranquilo, assim, né, é porque sempre vão ter clientes que vão querer do bom e do melhor, né. Vão querer algo que seja top, né. Então esse é o nosso diferencial aqui, né, do nosso concorrente. A marca que a gente trabalha, né, não é a mesma, né. Por exemplo, enquanto eu faço um painel bem elaborado com produtos da Siemens, que são produtos de primeira linha, o concorrente nem um painel ele faz. Ele pega uma chave de partida, faz um fiozinho para lá, um fiozinho para cá e beleza. Não tem proteção se der sobrecarga. Então esse é o nosso diferencial, né, eh se acontecer de vir, né, algum concorrente que comece a fazer a nossa qualidade, aí é um ponto a se pensar de se preocupar, né, vamos dizer assim. Mas enquanto, nosso diferencial é a qualidade, né, eh, atender o cliente depois para uma eventual manutenção, né, dar o suporte para ele, não só na execução, mas ao redor dos anos, é, a gente fica tranquilo quanto a isso, né. Uhum. Aí você está falando de manutenção, como é que funciona aí depois que você executa o jardim, o jardim não, a irrigação? Por quanto tempo você dá manutenção, você cobra manutenção, você já A gente dá garantia de 1 ano, tá, 1 ano. Mas geralmente o que acontece de defeito, vamos dizer assim, né, não é por conta do aparelho, não é por conta do produto, geralmente é por conta: "Ah, inundou a casa de máquina", você entendeu? "Ah, o jardineiro foi lá e estragou", você entendeu? Esses tipos de manutenção são cobrados. Porque não foi erro nosso e nem defeito de fabricação do produto e tudo mais. Agora, quando acontece, pode acontecer, né, a gente se responsabiliza, durante 1 ano a gente dá garantia, né. Geralmente a gente não tem o costume de todo ano, perguntar para a pessoa se está funcionando, se precisa de manutenção, a gente não tem esse costume. Deveria. Esse é um ponto que eu vejo que deveria, né, pelo menos dali se importar. Mas, como são muitos clientes que a gente tem, né, ao longo dos anos, e voltando de novo, a falta de mão de obra, não só no ramo de irrigação, mas a gente percebe que tá em tudo aí, né, no mercado, a gente acaba não dando conta para fazer esse tipo de de precaução, né. Mas geralmente quando dá algum defeito, algum vazamento, alguma coisa, o pessoal contata a gente dá o suporte. Geralmente é assim. Igual. passou um barulhento aqui. Legal. E assim, aí você tá aí há 3 anos e tal, e já tem o quê? Uns 2 anos que você começou a usar o Hidro, como é que foi adotar o programa? Como é que ele te ajuda no seu Tá, trabalho? vamos lá. Ui, eu comecei acho que faz 2 anos mesmo, né, que eu comecei a usar o Hydro. O meu pai já antigamente já tinha usado, mas ele não soube nem mexer, né. Ele não sabe nem usar o AutoCAD, então para ele foi difícil. Como eu já sabia usar o AutoCAD, para mim foi mais fácil, né. Mas o que que eu uso do Hydro?
o que que ele me ajuda? E muito. Já a montar o desenho do aspersor, já, né, o ângulo, o raio, né, não preciso ficar desenhando, ele já só clicar lá, ele já me dá pronto, né. Ele já me dá pronta ali a vazão que vai ter o meu sistema inteiro, para mim já ter uma noção de quanto setor eu vou dividir. Ele me dá quantidade de aspersor, quantidade de metragem de gotejo, de tubulação. Então hoje eu uso o hidro para isso, né, eu não uso o hidro para calcular bomba, eu não uso o hidro para dimensionar pressão, vazão. A vazão sim, porque ele vai me dar, né, mas a pressão não. Porque como eu já fazia isso antes, eu prefiro, para mim é mais fácil já fazer conforme eu sei. Então, por exemplo, eh, como ele me dá a quantidade de aspersor e vazão, por exemplo, eu já sei em quanto automaticamente já vem na minha cabeça quanto setor vai dar, você entendeu? Então mais ou menos ali eu vou dividindo, eu setorizo sim, né, eu pego e falo mais ou menos ali a quantidade, eu já sei, eu vou setorizando. Opa, passou. Então esse aspersor tem que ficar para outro setor. Então isso ele me ajuda muito. Ah, é uma mão na roda, né. Mas eu acredito que para quem, né, tá começando a fazer irrigação, ou não tem uma experiência de hidráulica muito grande, é uma ferramenta muito boa. É muito boa, que vai ajudar muito. É que como é costume, né, como a gente eu já fazia isso antes de conhecer o vidro, para mim se torna meio que automático, mas me ajuda muito, muito, né. Só do fato de eu não ter que ficar, somando o quantos aspersor, bocal tal, vazão tal, né, eu fazia manualmente antes, já me dá tudo pronto. Então, economiza um tempo muito bom. Você faz ideia de quanto tempo, assim, que ele te economiza? Olha, eu falo pra você que em torno de umas 2, 3 horas. Não, Dependendo. sem ele, vai. Esse projeto que você estava comentando do jardim em cima da laje e tal, sem o hidro, quanto tempo você acha que você demoraria para fazer? E com o hidro, quanto tempo você demorou, né? Daí aí eu falaria em dias. Hum. Enquanto eu faria vamos falar em uma semana, eu demoraria com o hidro, sem o hidro eu demoraria umas 3. Porque daí você tem que ir fazendo, anotando, aí você tem que conferir, porque a gente é humano, ele pode errar, você entendeu? O hidro não, tá lá. Tá lá. Você colocou lá, desenhou, depois você só vai selecionando, vai setorizando. Então, eu falo que aumenta ele ajuda metade do tempo do que eu A- a- Até mais, né? Você falou que sem o é, hidro ia demorar 3 semanas, com ele demorou. depende do projeto, né. Depende Aham. do projeto. Fazendo um projeto complexo, até mais, até mais. Então E assim, compensa. eu falo em semanas, em dias trabalhado, né. Porque às vezes você começa aqui, ou tem que sair para atender alguém, então não Tem que voltar no raciocínio. voltar no raciocínio. Muitas vezes a gente, no papel, como fazia, você começava, depois você tinha que retomar todo o raciocínio. O livro tá lá, da onde você parou, vamos dizer assim, né. Então isso ajuda muito também, né, Ah, é. economiza muito tempo. E você abre o desenho e ele sabe exatamente o que que você desenhou, né? No Exato. papel, assim, você olhar e ver uma Se você tomou um bolinha. negocinho, seleciona lá, já me dá o que eu preciso, né. Aham, e só no CAD lá você abre, tem uma bolinha, você fala: "O que que era isso mesmo? Não Exato. anotei qual que era o bocal". Então já fica tudo registrado. No diferente do papel, que às vezes até acaba passando batido mesmo. E que assim, como é que foi para aprender o hidro, assim? Você acha que foi difícil? Como é que foi para adotar? É que assim, no começo eu tive um pouco de dificuldade, até eu pegar a manha, mas não falo também que foi só pelo vídeo, porque eu também não tinha muito conhecimento do AutoCAD, tá. Mas o que eu tive bastante dificuldade foi, eh, como lógico, tem uma gama grande de produtos da Hunter, mas
eu acredito que não era completo conforme o que eu vejo que tinha mais no começo, era produtos da Heimbird, né, e o da Hunter tinha o produto, mas uma coisa que, tipo, eu tive que fazer em todas as aspersores foi, deixar os bocais com ângulo ajustável. Geralmente, se era o ângulo de 90, eu tinha que ir lá, colocar o aspersor de ângulo 90. Se era 180, eu tinha que selecionar outro bocal, você entendeu? Então, até eu entender isso aí, foi fácil de cadastrar, de ajustar, mas até eu entender, eu pedi muita ajuda para o suporte, né, até eu configurar do jeito que eu trabalho que foi um pouco mais difícil para mim, mas nada bicho de 7 cabeças, né. Aprendeu sozinho, né, praticamente, né, pedindo ajuda, É, né. sim. Que eu acho que esse que é o interessante de trabalhar com a gente aqui, né, que você tem ajuda, né. Sim. Não, todas as vezes que eu precisei, o pessoal me atendeu muito bem, e no começo também eu não sabia, muitas vezes eles me ajudaram com algo que eu não sabia do AutoCAD. Por exemplo, questão de centímetro e metro o projeto, né, eles me ajudaram. Eu colocava o aspersor, saía maior que o projeto. Eu: "Ué, aí tem alguma coisa errada". Aí foram me ensinando e tal, hoje tranquilo. É isso mesmo, é isso mesmo. Depois que aprende tudo fica fácil, né. O difícil é Ah, até aí aprender vai a tudo. coisa vai andando. Mas o importante é ter alguém para você com quem você possa contar, né. Preciso de ajuda, você vai Sim. e aciona. E ali de prontidão, né. Porque muitas vezes a gente tá recebendo uma pressão de quem quer o projeto, né. "Não, eu preciso do projeto, já tá finalizando", e aí se você não tem o suporte ali de imediato, às vezes você acaba às vezes é o tempo que você pegou ali pra fazer, que você tem pra dar sequência no projeto, você tem um problema. Ali a pessoa tá pra te ajudar. Se você não consegue resolver na hora ali, aí a hora que você consegue, você tem que ir a fazer outra coisa, não daria tempo, né. Aí marcar um agendamento, por exemplo, para você tirar uma dúvida que às vezes é simples, e se vai correndo o tempo, né, correndo. Então ali de prontidão ali é algo muito muito legal, que você tem a dúvida ali, alguns minutinhos o pessoal já te atende. Muito bem. Ô Enzo, e você falou desse projeto dessa laje e tal, você tem como compartilhar com a gente o projeto, o desenho do CAD, pra gente Tem, ilustrar a matéria? tem sim, posso enviar para vocês. Que parece que é um projeto que deve ter ficado legal e acho que podia, vale a pena a gente mostrar, né, e tal. Mas não está executado, né? Ainda não, ainda não. E projeto de irrigação, assim, feito com hidro, você tem algum que já esteja executado? Que você tenha foto também para compartilhar? Eu tenho sim, tenho. Tenho de um edifício também, inclusive da Galmo, que foi um projeto muito interessante, e outro dia eu vi um concorrente, não não diretamente, ele não é daqui de Londrina, mas está começando, e lá na frente desse empreendimento é tudo grama amendoim, né, e a grama amendoim ela tem uma altura considerável. Se você colocar o aspersor, comum, que geralmente se usa em uma grama, não vai funcionar. Então lá eu vi ali que, tipo assim, foi falado que não daria para usar aspersor, e dá para usar. Só você usar o aspersor de polegada maior, né, no caso lá eu usei o de 6 polegada, e o jardim tá um espetáculo. E uma coisa que eu aprendi também com o pessoal do paisagismo, da Flora Decare, aqui de Londrina, são pessoal também que são parceiros da Galmo, eh, eles falaram que você colocando um aspersor, jogar a água em cima do amendoim, você evita um ácaro que dá no amendoim, ele faz uma teia em cima e vai matando, né. E
e eles falaram que com o aspersor você inibe isso aí, e eu não sabia, né. Então é por isso que foi decidido fazer com aspersor. Ele falou: "Mas não tem como fazer?" Eu falei: "Tem". Então vamos fazer, porque geralmente a gente fazia por gotejamento. Inclusive aqui na frente da nossa empresa a gente tem a grama amendoim e é por gotejamento. E lá a gente fez por aspersão. E eu tenho esse projeto, não é um projeto de grande escala, mas é um projeto interessante, né, diferente, vamos dizer assim. E no caso da sua grama amendoim, você acha que deu essa teia aí que você tá Bastante. Deu bastante. Todo ano a gente tem que passar produto para eh, pra pra matar, acho que é a acaricida, né? Acaricida. A gente tem que passar pra matar, é tipo uma aranhinha que ela faz uma teia, né, aí vai matando. Ah, o amendoim fica amarelo e vai morrendo. olha só, essa é legal. E só de ter se você tivesse colocado o aspersor aí, você já não tinha esse É, exato. Mas a gente não sabia, não tinha esse conhecimento. ô Enzo, nós estamos indo pro fim da nossa conversa. Eu queria, pedir para você, assim, eu gosto de chegar, assim, no fim da entrevista e perguntar, assim, o que que você recomenda, cara, para quem tá querendo começar na irrigação, né, sempre tem que ter alguém novo chegando, né. Tá, assim, é algo que você tem que tomar muito cuidado, porque envolve bastante cálculo, né, lógico, com o sistema se torna mais fácil, né, mas mesmo assim, não é algo fácil. Tem muita gente que, às vezes quer se aventurar e antes de executar, não faz um estudo, não se aprofunda mesmo, né. Não tem segredo, não tem segredo, mas eu acho que quem, tá querendo começar, né, eh, se aprofunde, né. Porque como eu falei no começo, cada projeto é um jeito, então não tem uma regra, né. Eh, Brinca bastante com o software que está aí disponível, né. Pega vários projetos de já executado, né, não sei, pede para alguém algum projeto de irrigação, deleta tudo e faz do zero para ver se você vai conseguir fazer. Eu acho que é um ponto interessante. Só que também a gente não pode ter medo, né. Se a gente tiver medo, a gente não faz acontecer, né. Mas é algo que eu gosto muito, assim, eh, muitas vezes às vezes quando eu tô começando a fazer, eu falo: "Caramba, um negócio difícil, eu achei que era mais fácil, será que eu vou dar conta?" E no final dá. No final a minha maior alegria é ver o aspersor lá e o bolendo, parece que dá vida no jardim, né. Então eu acho que é basicamente isso, né. E não estudar só irrigação, mas estudar hidráulica também. Saber o que que é uma pressão, uma vazão, saber calcular perda de carga, saber calcular bomba, né, isso aí é um dos fatores muito importantes para quem está começando a fazer irrigação. Eu falaria que até antes de fazer irrigação, estudar isso, né, se aprofundar, conhecer sobre isso aí, sobre esses temas. É o fundamento é a hidráulica. Porque a irrigação, você vai aprender a posicionar aspersor, aprender o que que você vai usar, aqui os gotejos, aqui eu uso o aspersor, aqui tem que ser raio de tantos metros, vazão de tanto, né. Mas por trás de tudo isso, tá a parte hidráulica, pressão, vazão. Né, que isso aí se você errar, não vai dar certo sua irrigação, vai dar errado, mas você vai ter problema, você entendeu? Você pode estourar pode colocar uma pressão a mais e estourar a tubulação, você pode dimensionar a vazão errada e ficar fraco o seu sistema. Então, o principal eu falo que é o estudo da hidráulica, é aprofundar na hidráulica. Muito bom. E você acha que vale a pena trabalhar com irrigação? Vale, vale. Desde que você trabalhe da maneira correta, eu acho que vale. Se quiser fazer só por fazer, você não, né, "Ah, eu acho que vou fazer ali, eu vou só com um aspersorzinho ali e pronto, acabou, vai dar certo." Aí não vai valer a pena, não vai valer a pena.
Se você é o que eu sempre falo, se você trabalhar da maneira honesta, correta, não só na irrigação, mas em tudo, você vai pra frente, você vai se dar bem, vai valer a pena, vai valer a pena. Bem. Na verdade é isso, né, o atalho é pior, né, o caminho mais longo é mais curto, né. Você vai Exato, fazer direito, vai seguir seriamente, fazer tudo direitinho e tal, exatamente. aí você vai chegar, né, se você tentar um atalho, Aí, você vai no quebrar começo tudo. pode ser que dê, mas depois não vai ter um longo prazo. É, que na verdade a grande vitória não é conseguir um cliente, é conseguir que um cliente volte, né, e te Exatamente. indique. Pra você ganhar um cliente é fácil até, mas se você perder, é muito mais fácil ainda, muito mais fácil, e ele não volta, muito difícil você retornar ele. Então esse é o cuidado que tem que ter, não só na irrigação, mas em tudo, né. Então, igual a indicação, é o que nós temos. Como se diz assim, é uma via que de você ganhar o seu cliente. Por quê? Porque você faz o bem feito. Se você não fizer essa coisa bem feita, de maneira honesta, não você não ia ter indicação, né. Aí você entra e sai do mercado, e um monte de gente faz isso. Aí você não dura, né, de 1973 até hoje, né. Não. Não dura. Muito bom, muito bom. Ô Enzo, chegamos ao fim. Olha, muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço muito aí vocês terem, procurado a gente, né, acho que a gente tem uma história muito longa aí que, para quem vai estar assistindo, vendo a matéria espero ter ajudado, né, espero ter feito parte aí nessa ramo aí nosso, né. Muito legal. Legal. Então, é isso, cara, até mais. Muito obrigado. Passando aqui em Minas, vem tomar um café aqui na UE. Opa, beleza. Falou então, Obrigado. ô Enzo. Legal, massa. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.